Olá, eu sou a Thelma e hoje é dia de falar de romance histórico aqui no canal. Essa narrativa longa que mistura a história, o passado, que foi obtido numa boa pesquisa com ficção. É um subtítulo dos romances e é sobre isso que eu vou falar aqui hoje. Mas antes eu queria convidá-los a se inscreverem aqui no canal, curtirem esse vídeo se vocês gostarem, me seguirem nas redes sociais com conteúdos diferentes e que podem ser bem interessantes. Vamos falar então de romance histórico? Pois é, romance histórico. Uma coisa interessante, talvez para começar essa nossa conversa, é falar que Nas Névoas da Tempestade foi best-seller na categoria romance histórico na Amazon no mês de setembro do ano passado, mês este que eu lancei o livro. Então ele foi classificado pela Amazon como um romance histórico. E o que isso quer dizer? Quer dizer que eu usei pesquisa histórica, então tem algumas partes históricas mencionadas no meu livro, fruto de pesquisa, que acabou se entrelaçando com a ficção que eu criei, com aqueles personagens fictícios. Na verdade, a gente tem personagens históricos que de fato existiram, se relacionando de alguma forma com os personagens fictícios que eu criei. Esse é um romance histórico. Na verdade, a gente poderia classificá-lo de várias outras maneiras. A própria Amazon também classificou de outras formas, mas uma delas foi essa categoria e eu acabei ficando em primeiro lugar nela no mês de setembro do ano passado. Então, ganhei uma plaquinha falando que eu fui autora best-seller. O romance histórico eu acho extremamente interessante. Eu gosto dessa viagem no tempo promovida pelo escritor, que escolhe esse período da história e nos transporta para lá. E conta características desse local, o que aconteceu, o que os personagens reais, o que as pessoas viveram naquele tempo e permite que nós, leitores, sejamos transportados para lá e possamos assistir o que aconteceu no passado. É claro que aí entram os personagens fictícios, entra toda a ficção que vai ser costurada junto com a realidade. Quem faz muito isso é o Ken Follett. Eu tô aqui segurando o livro dele. Esse aqui é só um exemplo, As Espiãs do Dia D, onde ele nos transporta para a Segunda Guerra Mundial, para aquele período, para França, onde existe a resistência francesa, onde os nazistas estão no controle naquele momento e existem uma série de ações dos aliados para retomar, para reconquistar a França, devolvê-la aos franceses. As Espiãs do Dia D é exatamente nesse contexto. O Ken Follett, ele volta no passado e vai fazer nessa França, numa região específica da França, essa história, essa ficção, onde ele coloca seus personagens fictícios para ajudar na formação, na execução do Dia D, onde começa toda essa retomada e consegue-se aí expulsar os nazistas e tudo mais. Então ele monta essa ficção baseado em fatos reais. E como ele faz isso? Tem alguns livros dele que ele coloca a receita dele para fazer com que verdade e ficção se misturem perfeitamente. Ele faz isso, por exemplo, na trilogia O Século. Quando ele está começando aquelas histórias, aquela sequência de 3 livros, na Primeira Guerra Mundial, na Segunda e na Guerra Fria, ele introduz essas histórias explicando o método dele,
onde tem muita pesquisa, ele não só é um especialista, porque ele já pesquisou muito essas ocorrências das guerras desse século XX todo, como ele também contrata pesquisa. Olha que interessante. Então, existem escritórios especializados em pesquisa para autores, onde eles vão levantar o arcabouço de informações necessário para que se faça uma história com aquela base sólida que realmente existiu. E o Ken Follett faz muito isso, ele contrata essas pesquisas para que ele tenha uma construção bem fidedigna à verdade. E o que ele faz de muito interessante na trilogia O Século é fazer com que personagens reais conversem com personagens fictícios ou se relacionem de alguma forma com personagens fictícios. E aí o cuidado é maior, porque aquela pessoa existiu, aquela pessoa falou determinadas coisas que a história nos conta. Então ele precisa fazer com que os fictícios entrem nessa história sem maculá-la, sem criar uma situação que nunca existiu. De fato, a situação ela não existiu. Então ele tem que pegar uma situação real e introduzir nela o fictício. E aí ele vai usar de pesquisa também para que aquele diálogo que nunca existiu pudesse ter existido, em tese, devido àquelas circunstâncias, naquela pesquisa. Se houvesse realmente aquele personagem fictício, a conversa poderia ter acontecido. Ela é factível. Então ele tem toda essa preocupação de situar tudo muito bem. E assim ele tem mais receitas. Ele vai descrevendo como ele faz essa comunhão entre ficção e realidade. O Ken Follett é bem interessante nesse aspecto. Eu fiz isso, de certa forma, em Nas Névoas da Tempestade, quando eu escolhi colocar menções ao John Dee. Ele realmente existiu. Ele foi o secretário, o conselheiro, o astrólogo da Elizabeth I, a rainha da Inglaterra naquela época. E ele foi casado com a Jane Dee, ele teve 8 filhos. Todos esses fatos aconteceram. Ele teve a biblioteca mais importante da Inglaterra naquele período. Essa biblioteca foi saqueada. Todos esses fatos ocorreram. Ele teve um sócio, o Edward Kelly, que era um tanto esquisito e tentou passar a perna nele, ou seja, ele era um cara que tinha as orelhas decepadas por falsificação de dinheiro e coisas do gênero. Todos esses fatos ocorreram. E eu trouxe esses fatos para o livro. Então tem momentos em Nas Névoas da Tempestade que eu cito os fatos exatamente como eles ocorreram. E tem momentos onde os meus personagens conversam com os personagens que existiram. E eu crio uma fórmula para isso acontecer, porque os meus personagens são contemporâneos. Então aqui, mais ou menos em 2018, algo assim. Ou seja, não é nada lá da era elizabetana, não. Não aconteceu 500 anos atrás, não. Acontece nos dias de hoje, mas eu explico através de visões sobrenaturais que a minha personagem principal conversa com a Jane Dee, que faz parte da família dela, que vem daquela época, ela vem de uma linhagem longa, que vem daquela era elizabetana. Então, existe aí uma ficção que comunga com fatos históricos. Então, essa é uma das maneiras. Existem inúmeras maneiras. E será que a gente pode ter, além das
narrativas longas, como um romance? Será que eu posso trazer para o conto uma narrativa breve? Também esses aspectos históricos? Claro que sim. Eu já contei isso no vídeo que antecedeu esse, falando de um concurso da Cartola Editora, da Editora Cartola, eu vou invertendo os nomes, onde eles colocam uma sinopse de um momento histórico aqui no Brasil que vai comungar com um personagem fictício. A gente vai ter Sherlock Holmes e o Dr. Watson vindo ao Brasil por volta de 1890, nos momentos seguintes à proclamação da República, conhecida também como República da Espada ou República Velha. Aí, nesse momento de transição no Brasil, um momento de ebulição social, onde trocou-se a monarquia pela república de uma forma muito peculiar, diferente, eu diria, da maior parte dos países. O Brasil fez do seu jeitinho essa transição. E é um momento ainda de muitas dúvidas, onde monarquistas e republicanos ainda não estão tão bem definidos assim, onde o povo estava um tanto ausente dessas ocorrências, não participou de forma tão forte. Foi um golpe militar que aconteceu e o povo mais ou menos assistiu a isso, muito diferente de uma Revolução Francesa, por exemplo. E aí vem toda uma história, ou seja, nessa sinopse, quando a gente delimita esse momento histórico do Brasil, traça-se aí uma receita, um ambiente que a gente precisa pesquisar para conseguir criar uma ficção que converse com o momento histórico que de fato ocorreu. Então é isso que a sinopse ou o edital que a editora Cartola lançou para que as pessoas mandem os contos do Sherlock Holmes nesse momento da República. Essa introdução, essa sinopse vai guiar, traça os parâmetros históricos para se fazer um conto, uma narrativa curta de uma narrativa histórica. Então, ao invés de se ter um romance histórico, a gente vai ter um conto histórico, onde a gente traz um personagem para se inserir numa realidade que ocorreu aqui no Brasil. Olha que interessante, eu estou pesquisando exatamente o ano de 1890, os meses que se seguiram à proclamação da República, os meses que se seguiram da família do Dom Pedro II sendo exilada para a Europa. Eu estou lendo a respeito disso para conseguir trazer o Sherlock Holmes, o Dr. Watson, para que eles vivam aventuras aqui, nesse Brasil republicano que estava se descobrindo republicano. Mais ou menos isso, ele não estava exatamente, é um processo onde o povo mesmo estava um tanto perdido nessa história e continuava sofrendo os mesmos problemas anteriores do final desse período monárquico. Enfim, olha que interessante. Então, o romance histórico é um subtítulo, uma subcategoria dos romances, das narrativas longas de ficção, que podem também aparecer nos contos, nessas narrativas mais breves. E são bem interessantes. Eu acho extremamente divertido a gente misturar o passado, que de fato ocorreu, com uma ficção que torne esses fatos tão interessantes e traga à tona esses fatos históricos, para que a gente possa entendê-los melhor, que a gente possa se divertir com eles ou, enfim, trazer um aprendizado novo para a nossa vida. É isso, eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.